Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada mensagem eu gosto de me apresentar, ou em cada postagem. O meu nome é Jaime Viana, se é que você não me conhece. Eu sou mais um entre os milhares a fazer se cumprir em mim o que diz a palavra na Epístola Universal do Apóstolo Judas, no seu único capítulo, mas especificamente no versículo 3, que diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Olha, eu estou aqui com minha Bíblia aberta aqui do meu lado, e ela está escrita no capítulo 14 do livro de Provérbios, versículo 12, dizendo que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte, tá certo? Olha bem, eu quero falar a respeito de decisões que nós tomamos em nossa vida. Nós temos, você sabe disso muito bem, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para fazermos o que quisermos, para fazermos o que der na nossa cabeça. Mas para cada ação, se diz a lei da física, há uma reação, tá certo? Para cada ação há uma reação, ou seja, e tudo que vai, ele volta. Ele volta. O que eu quero dizer com isso? Se você for um simpatizante do espiritismo, ou do esoterismo, ou qualquer outra religião, ela vai aplicar e vai mostrar para você que essa regra, ela é universal. Aqui se planta, aqui se colhe, tá certo? Mas o texto que eu li diz assim mesmo que há caminhos. Ou seja, na nossa mentalidade, no nosso pensamento, nós tomamos aquilo que designamos por caminho que é o melhor em nossa vida. Se é desde criança, os nossos pais são religiosos e nós aprendemos com os nossos pais a sermos daquela mesma religião. A pergunta que se faz é, alguém já parou em determinado momento para questionar se realmente aquilo é certo ou não é? Olha, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus está sempre chamando o homem a conhecimento dele. Deus está sempre chamando o homem a juízo. Deus está sempre chamando o homem a se questionar. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, ele nunca em momento algum, ele refreou o seu pensamento, refreou a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Mas uma coisa, Deus sempre colocou diante do ser humano, a liberdade para pensar. E isso nós temos. Nós pensamos. Nós temos a nossa mentalidade para nos direcionar a analisarmos tudo aquilo que está ao nosso redor, à nossa direita, à nossa esquerda. E a Bíblia então ela começa a me falar que se nós nos achegarmos a um Deus que tudo pode, ele tem poder. E o poder dele foi tão imensurável, e é tão imensurável, e é tão inquestionável, que um dia ele envia o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. E talvez você, na sua magnificência da sua mente, da sua mentalidade, do seu raciocínio, você diga, mas isso para mim é história da carochinha. Mas uma vez eu digo, você tem total liberdade para pensar da maneira que quiser. Mas eu volto a frisar aqui e a dizer, há caminhos que ao homem parecem direito. Mas, como diz aqui o texto de Provérbios 14, 12, mas o seu fim é caminho de morte. O único caminho que nos leva para a vida é nós entrarmos na comunhão de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E isso religião nenhuma pode proporcionar a você, e isso seita nenhuma pode proporcionar a você. Mas o que pode proporcionar a você essa comunhão é quando o homem, na sua simplicidade e ao mesmo tempo na sua mentalidade, ele reconhece a Deus, ele reconhece o seu estado. Esses são os requisitos que Deus proporciona para que possamos começar a desfrutar de uma comunhão com ele. Olha, o que era necessário fazer, a Bíblia nos diz que Deus já fez através da pessoa de Jesus Cristo. Tanto que se você pega o capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 30, quando Jesus está prestes a expirar naquela cruz, e aquela cruz está a nossa vitória, naquela cruz está, não adianta pregar evangelho sem pregar a cruz, sem pregar aquele sofrimento que foi feito na cruz, e naquela cruz está a vitória. No capítulo 19 de João, no versículo 30,
O próprio Jesus, antes de expirar, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele fala: Pai, está consumado. Ou seja, ali, naquele momento, ele estava dizendo para o seu próprio Pai: olha, o Senhor pediu que eu descesse, eu desci. O Senhor pediu que eu andasse entre os homens, eu andei. O Senhor pediu que eu fosse como os homens, eu fui como os homens. O Senhor pediu que eu sofresse como eles, e eu sofri como eles. O Senhor pediu que eu me entregasse nessa cruz, e eu agora estou me entregando. Então, Pai, está consumado. Aleluia. Então eu quero dizer para você que tem andado em tantos caminhos, que tem andado segundo a sua vontade. Veja bem, o caminho de Deus é melhor, meu amigo. O caminho de Deus é aquele caminho que transforma o viciado em um homem lúcido para a glória de Deus. O caminho de Deus é aquele que transforma o homem que é ladrão em um homem justo para a glória de Deus. O caminho de Deus é aquele que transforma um homem perturbador num homem de paz para a glória de Deus. Ou seja, o caminho de Deus é aquele que pode fazer o homem derrotado, abatido, desanimado, vencido pelo pecado, vencido pelo mundo, em um homem transformado e ressuscitado para a glória de Deus. Aleluia. Então eu quero dizer a você que até aqui tem buscado em vários caminhos, tem buscado na bebida, na prostituição, na droga, que tem se retaliado, que tem feito até coisas que ao homem nem parece bem pensar. Quero dizer para você que o caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus só te dá a vida. E a prova disso, mais uma vez, eu volto a frisar, porque essa é a tônica do Evangelho. Por isso mesmo que ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo está caminhando a passos largos, mas aquele que espera em Jesus renovarão as suas forças, tá certo? Então, para um pouquinho e veja que o caminho que você tem andado não é segundo a vontade de Deus, mas o caminho de Deus quer te dar vida e a vida com abundância. E o caminho de Deus é seguir a Jesus Cristo, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima.